Bom, pessoal, a nossa aula de hoje, de geometria, nós vamos dar continuidade ao capítulo de segmentos proporcionais, com o subtópico de semelhança de figuras. Vocês vão abrir o livro na página 192 e vão acompanhar até a página 195, fazendo as anotações necessárias, ok? Então, vamos lá. Semelhança de figuras. Duas figuras são semelhantes quando têm a mesma forma e suas medidas correspondentes proporcionais, ou seja, quando é ampliada ou reduzida em relação à outra. Então, por exemplo, aqui, lembra lá do nosso papel quadriculado, do plano cartesiano, foi desenhado um barco dessa forma. Esse barquinho tem as figuras geométricas, temos triângulos, temos quadrados, retângulos, tá? E aqui temos ela em uma forma reduzida. Então, a semelhança de figuras são semelhança porque, assim, eu não posso dizer que são congruentes e que são iguais, porque há uma proporção no resultado delas, tá? É a mesma figura, porém, uma está ampliada e a outra está reduzida, ok? Então, satisfazem as condições de semelhança de figuras, quando os lados correspondentes têm medidas proporcionais e os ângulos correspondentes são congruentes. Como assim, tia? Olha só. A base menor do barco azul e a base menor do barco vermelho. A base é essa parte aqui, ó. Então, aqui foi pintado 1, 2, de quanto? De 1, 2, 3, 4. 2 quartos. Isso aqui é uma fração, tá? Aí, ó, a base maior do barco azul e a base maior do barco vermelho. A relação deles de semelhança é 4/8. Então, olha só. Aqui eu pintei 1, 2, 3, 4. De quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, isso aqui é uma razão de semelhança entre essas duas bases do nosso barco. A altura do barco azul e a altura do barco vermelho. Tá numa razão 3/6. Então, olha só. Aqui, eu vou ter 1, 2, 3. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui são razões de semelhança, entenderam? É uma razão em que eu tenho a mesma figura, porém ela foi ampliada e a outra reduzida. Mas eu tenho aqui, ó, os meus lados e os meus ângulos correspondentes. Aqui a gente só trabalhou o lado, mas aqui como eu tô com esses quadradinhos, você pode ver vários ângulos aqui de 90 graus, que são ângulos correspondentes às duas imagens, certo? Além disso, a gente entra nessa situação de polígonos e semelhança de polígonos, tá? Então, vamos ver aqui esse exemplo. Verifique se os quadriláteros abaixo são semelhantes. Quadrilátero é porque é uma figura geométrica que tem 4 lados. Então, vamos à resolução. Primeiro, você verifica se os ângulos são congruentes. Então, ó, você percebe, ó, o ângulo A está correspondente ao ângulo A', ó. O ângulo B corresponde ao ângulo B'. Tia, como é que eu sei que eles estão iguais? É só você contar a quantidade de tracinhos, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eles fazem essa referência para mostrar que os ângulos são iguais. Ó, o ângulo D, ó, só tem 1. Aqui também só vai ter 1. O ângulo C tem 2 tracinhos, aqui também só vai ter 2. Então, já percebemos que os ângulos correspondentes, eles são congruentes. Segundo, verifique se os lados correspondentes e seus ângulos são proporcionais. Para a gente verificar se esses lados são correspondentes, a gente vai fazer uma razão de semelhança. Mas é assim, ó, se eu tenho o lado AB, ele precisa ser proporcional ao lado A'B'. Lembrando que, ó, aqui o valor dá 3,8, aqui está 5,7. Quando eu falo em lados proporcionais, eu não estou dizendo que os lados precisam ser iguais, não. Mas ele precisa haver aqui uma proporção entre esses lados. Ou seja, quanto mais esse lado aqui aumenta, esse lado aqui também vai aumentar na mesma proporção, tá?
Então, aqui, na razão de semelhança, que a gente está representando pela letra K representa a razão de semelhança. Então, a gente fez as proporções, ó. AB está para a linha B', BC está para B', C'. Assim, ó, AB está para a linha B', BC está para B', C'. CD, que é esse lado, está para C', D'. E DA ou AD está para D', A', tá? Todas essas razões aqui de semelhanças, elas vão ser congruentes, porque elas são proporcionais, ok? Substituindo aqui os valores, AB é 3,8, então a gente colocou aqui, ó, 3,8. A linha B', 5,7. Então, substituindo todos os valores dessas razões de semelhança, então a gente tem uma proporção aqui de semelhança, ó. 3,8 está para 5,7, 4 está para 6, 2,4 está para 3,6. Então, temos uma razão de semelhança aproximadamente de 2/3. 2/3, se você simplificar aqui 2/3, como são todos iguais, a gente arredonda aqui para um valor de 2/3. Tá? Então, isso aqui é uma razão de semelhança. É o que é proporcional a essas duas figuras ao mesmo tempo. Ou seja, quanto mais você aumenta essa figura, mais proporcional a essa ela vai ser. Ou, quanto mais você reduz essa figura, mais proporcional em relação a essa figura ela será. Entenderam? Então, vamos aqui a um exemplo, tá? Trabalhando já a propriedade. Se dois polígonos são semelhantes, então a razão entre seus perímetros é igual à razão entre as medidas de dois lados homólogos quaisquer dos polígonos. Homólogos são os lados correspondentes, tá? Então, eu tenho dois polígonos aqui, tá? E aqui a gente vai mostrar que realmente eles são semelhantes. Esse polígono que está na forma reduzida vai ser semelhante a esse polígono que está ampliado. Certo? Ó. Então, aqui, tem um ABCD, é semelhante a B', C', e D', tá? E aqui eu já montei as proporções, tá? Então, vou pegar os lados correspondentes, ó. AB está para a linha B', BC está para B', C', CD está para C', D', e assim sucessivamente. Está aqui as razões de semelhança. Como a gente está falando de perímetro, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados do meu polígono. Então, os perímetros desses polígonos podem ser assim representados. O perímetro do polígono A, B, C e D, tá? Eu estou colocando aqui, ó, que são dois polígonos, tá? Então, vai ser a soma. AB mais BC mais CD, ou seja, somar todos esses lados eu encontro o perímetro. O perímetro do segundo polígono, que está da forma ampliada, que é esse daqui. Então, é eu somar esse lado, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, e assim sucessivamente, tá? Então, aqui eu tenho uma razão de semelhança entre esses dois perímetros, esses dois polígonos, certo? Então, vamos aqui a um exemplo prático dessa situação. Os lados de um triângulo medem. Triângulo é um polígono, não é isso? 3,6 centímetros, 6,4 centímetros e 8 centímetros. Esse triângulo, ele é semelhante a outro, cujo perímetro mede 45. Calcule os lados do segundo triângulo. Então, vamos interpretar essa questão e entender como é que acontece essa situação para a gente descobrir os lados desse triângulo. Então, aqui, ó, a gente já desenhei, né, os triângulos semelhantes ao qual ele forma no problema. É um triângulo que mede 3,6, 6,4 e 8 centímetros, certo? E aí, eu coloquei as letrinhas correspondentes, ou seja, esse triângulo aqui está na forma ampliada e esse triângulo aqui está na forma reduzida. O que é que o problema quer? O problema quer que eu encontre os lados desse triângulo. Então, olha só. Nesse triângulo aqui, eu
montei as proporções em relação a esse, tá? AB está para a linha B', tá aqui, ó. BC está para B', C', tá? Que é a outra proporção. E CA está para C', A', terceira proporção. Então, esses triângulos, eles são correspondentes, são semelhantes. Então, eu uso essa igualdade, tá? Igual tá lá na propriedade. E aí, eu tenho o perímetro desse triângulo, certo? Mas eu não tenho os lados dele. Vamos tentar descobrir. Substituindo aqui os valores, olha só. AB é 3,6. Então, 3,6 está para a linha B', tá? Como eu não sei necessariamente quem é aqui os lados, então, vou deixar assim, a linha e B', tá? Eu não sei o lado, eu não sei quanto é que mede a linha B'. Eu sei o perímetro total, eu sei a soma total, mas eu não sei quanto mede cada um desses lados. Igual. B e C mede 6,4. BC, 6,4. Sobre B', C'. Da mesma forma, eu não sei o valor aqui. Igual. CA mede 8 centímetros. E C', A', porque eu também não sei o valor. Certo? Então, ficou assim. Ok? Eu sei que, somando esses três lados, esse mais esse mais esse, dá 45. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Lá na propriedade, a gente viu que a soma dos três é justamente o perímetro, que são correspondentes. Então, eu vou trabalhar a soma dos três valores, certo? Ó, vamos relembrar lá. Vimos aqui que a gente precisa fazer a soma, né? O perímetro da figura 1 e o perímetro da figura 2. A gente precisa trabalhar a soma. Montamos as proporções, agora vamos trabalhar a soma. Então, se eu estou falando de perímetro, então essa igualdade aqui, como ela é proporcional, então vai ser 3,6 mais 6,4 mais 8. Sobre. Aí, olha só, a linha, B', C', C', A', que são essas três medidas aqui, eu não sei quanto mede cada uma delas, mas eu sei que a soma delas três, ou seja, A', B' mais B', C' mais C', A', eu sei que a soma dos três é 45, certo? Porque o perímetro aqui é 45. A soma aqui, ó, 3,6 mais 6,4 mais 8, tá? 18. Então, aqui, nós encontramos uma razão. Essa razão aqui, nós podemos simplificar, tá? Vamos simplificar essa razão. Então, vamos simplificar aqui nossa razão. Aqui, eu tenho um valor comum que divide os dois ao mesmo tempo, dá por 3, né? Então, 18 dividido por 3, 6. 45 dividido por 3, 15. Percebam que ainda dá para simplificar essa minha razão. Vamos para cá. Vou reescrever lá aqui. A razão está 6 para 15. Então, vamos simplificar por 3 novamente. Deixar numa forma irredutível. 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 5. Então, a minha razão aqui é 2/5. Então, a minha razão de semelhança, tá? Que a gente representa pela letra K, é 2/5. É a minha razão de semelhança. Entenderam? Aí, o que é que acontece? Cheguei nessa razão de semelhança, mas o meu objetivo é descobrir quanto mede cada um desses lados. Então, o que é que você vai precisar fazer? Olha só. 2/5 é a minha razão. Vamos montar a proporção. Está para A, B, A', B', certo? 2/5 está para BC, B', C'. E 2/5 está para
CA, C', A'. Então, a gente vai precisar resolver esses 3 casos. Resolvendo esses 3 casos, determinando o valor de A', B', C', C', A', a gente está justamente encontrando os valores de cada um desses lados, certo? Então, vamos resolver aqui. 2/5 está para AB. A gente sabe que AB mede de A até B 3,6. Então, aqui, 3,6 sobre A', B', tá? Substituir aqui os outros valores. Pronto, já substituí aqui todos os valores, ó. No lugar de AB, coloquei o valor. No lugar de BC, 6,4. E no lugar de CA, 8. Então, aqui você vai fazer, ó, meio pelos extremos nos 3 casos, tá? Tá resolvendo aqui, ó. A' B' vezes 2 dá 2 vezes A' B', igual a 5 vezes 3,6 dá 18. Então, esse 2 aqui, ó, que tá multiplicando, vai passar dividindo, né? Então, A' B' vai ser igual a 18 dividido por 2. Então, A' B' é igual a 9. Pronto, então já encontramos aqui, ó, o primeiro valor. Então, de A' a B' eu tenho 9 centímetros, tá? Pronto, então o restante vocês vão fazer da mesma forma, meio pelos extremos, ok? Então, vou deixar vocês concluírem esse exemplo. Ele também está na página de vocês, aí do livro, página 195.